Fala, torcedor. Aqui é o 12º jogador e chegamos para análise da primeira semifinal da Copa do Mundo de 2026. A semifinal que teve o coletivo passando por cima do individual e também o retorno, do futebol do tic-tac espanhol em uma final de Copa do Mundo, algo que aconteceu apenas em 2010, inclusive com os espanhóis faturando o título na África do Sul. E agora em 2026 estão lá novamente. Antes de a gente falar de tudo que aconteceu nesse grande jogo que tivemos nessa terça-feira, quero pedir encarecidamente a todos vocês que deixem um like nesse vídeo, ativem o sininho das notificações aí embaixo, também se inscrevam no nosso canal e, é claro, que você não se esqueça de hypar o nosso conteúdo, compartilhá-lo também, porque dessa forma mais pessoas conhecem o meu trabalho e a gente forma uma comunidade muito bacana por aqui. E, é claro, não podemos esquecer de pedir aqui para vocês seguirem o 12º jogador tanto no TikTok, tanto no Instagram, que estão aparecendo aqui embaixo nesse momento, porque por lá você fica inteirado de tudo que acontece no mundo da bola de forma rápida, fácil e prática. Fechou, família? Vamos lá então, Vamos falar dessa grandiosa vitória da seleção espanhola sobre a França, inclusive, uma vitória que eu já havia até dado sinais aqui na nossa última análise, Eu havia dito que a França tinha um favoritismo porque era o melhor futebol apresentado na Copa, era o time que tinha mostrado as melhores alternativas, mas tinha colocado ali um favoritismo pequeno de 60% para a França, 40% para a Espanha, porque eu via nessa Espanha muita qualidade. Apesar, é claro, da Copa da Espanha ter sido uma Copa meio assim, vindo, caminhando, sabe? A Espanha foi eliminando seus adversários sem dificuldade, tá? A Espanha não teve dificuldade em nenhum momento nessa Copa, até mesmo hoje contra a França. A Copa da Espanha ela é extremamente sólida, mas não era aquele futebol encantador, Ninguém via a Espanha como um futebol maravilhoso e tudo mais. Só que hoje, meus amigos, o que a Espanha jogou de bola não está escrito no gibi, tá? A França tinha momentos que não viu a cor, não viu a corzinha da bola. Porque assim, gente, hoje foi o legítimo tic-tac. O legítimo tic-tac. A gente falou durante toda a Copa, Que a Espanha é esse time que controla a partida e que não sofre muito, porque sempre tem a posse de bola muito maior, E assim, domina os seus adversários. Hoje, até nos momentos em que ficou sem a posse, não sofreu. Não sofreu, soube se defender. Então a Espanha mostra que ela também não é só o time da posse de bola. Ela não é apenas o time que controla os adversários com a posse. Ela mostrou hoje que ela também sabe jogar sem a posse de bola. Então, assim, foi um jogo masterclass. Foi um verdadeiro masterclass da equipe espanhola. Tá, um 2-0, assim, sem sofrimento nenhum. A França foi dar chutes no alvo depois dos 80 minutos. Tá? A França deu 2 chutes no alvo, se não me engano aqui. Tá? 2 ou 3 chutes no alvo, sendo todos eles na parte final do jogo, quando já estava 2-0 para a equipe espanhola. Porque assim, gente, foi um domínio absurdo. Absurdo. Tá? Tudo bem, não teve aquele domínio de posse, mas simplesmente a França, quando tinha posse, não conseguia criar. Quando tentou sair em transição, o time da Espanha estava muito ligado, principalmente o Unai Simon. Teve vários lances que o Unai Simon saiu do gol, estava esperto para sair do gol e antecipar o passe para o Mbappé. Inclusive, eu acho que a França ela, pecou muito em não utilizar tanto esse jogo em transição, que é tão forte da equipe francesa, Tinha alguns momentos que a Espanha saía para pressionar e pressionava muito bem, e a Espanha não conseguia ligar esses contra-ataques, diferentemente do que acontecia pro lado espanhol, porque os caras têm tanta qualidade na hora de tocar a bola, na hora de dar um passe de primeira, inversão de posição, o Rodri desce para ajudar na saída de bola, um time que se movimenta muito, que quando a França fazia essa subida para marcar pressão, era aqui, ó, o Unai Simon pro Laporte, Laporte pro Cucurella, que voltava no Laporte, aí o Rodri descia, recebia de costa, dava no Cubarsi, virava pro Pedro Porro,
e os caras saíam no tic-tac, meu amigo, sem errar um passe sequer. Os caras saíam aqui, ó, no tic-tac, Dembélé, Olise, Mbappé correndo igual uns condenados, não vendo a cor da bola. Não vendo a cor da bola. É assim, é surreal o que joga de futebol essa seleção espanhola. Essa seleção espanhola, se jogar igual jogou hoje, contra a Inglaterra, contra a Argentina, vai passar por cima, meus amigos. Porque é um time extremamente dominante. E é aquilo, foi um time que incomodou a França também. Por quê? Porque subia a marcação. Nos 80 e poucos minutos a gente viu o Yamal subindo marcação, o Oyarzabal subindo marcação, a galera subindo, o Baena subiu. Então assim, foi um time que incomodou a França. Teve várias vezes nessa Copa que a França não foi incomodada. Que a França tinha posse, perdão, e o time adversário só ficava esperando a seleção francesa. A Espanha não. A Espanha ela soube se defender, mas ela também soube subir, pressionar alto e dificultar a saída de bola da França. Teve um lance, inclusive, no primeiro tempo ainda, que o Pamecano dá uma salvada ali, que o Mayan tá tão pressionado que ele entrega a posse de bola para a Espanha, o Baena toca no Rodri, o Rodri toca no Mbappé, ó. O Rodri toca no Lamine Yamal, ele faz uma tabela espetacular com o Dani Olmo recebe de costas, dá um passe de calcanhar por baixo das pernas do Dinha, aí o Yamal chega cruzando, o Fabian Ruiz chega chutando travado com o Pamecano. Travado direto para fora, agora não me lembro direito. Mas assim, cara, uma loucura. Porque essa Espanha, ela soube se defender, ela soube controlar a posse de bola como ela faz com excelência, ela soube pressionar alto. Então, em uma partida só, a Espanha mostrou que ela sabe jogar de várias formas. Que ela não é o time que ela foi durante toda a Copa. Esse time de só tocar a bola de lado, esse time de só ficar controlando o adversário com a posse. Não. Ela mostrou que ela sabe pressionar, que ela sabe sofrer e ficar marcando defensivamente e que principalmente ela sabe muito sair jogando na hora da pressão e também controlar o adversário com a posse. Esse perde e pressiona, a gente até viu em vários momentos na Copa. Né? A Espanha jogava melhor que seus adversários, mantinha mais a posse, quando perdia já pressionava para tentar recuperar. Normalmente é assim que a Espanha joga, mas teve vários momentos que a Espanha estava lá atrás e a França começava a recuar um pouquinho. O que a Espanha fazia? Não ficava lá atrás e deixava os zagueiros confortáveis. Não, muito pelo contrário. Subia a marcação, saía de trás. Então, assim, um time muito bem treinado. E a gente precisa ser realista aqui, galera. Classificou para a final o time que fez o melhor ciclo. A Copa da França, ela foi melhor. Isso é inegável. O time que mais jogou bola na Copa até aqui tinha sido a seleção francesa. Tinha jogado em transição, tinha jogado com a posse de bola, tinha também jogado principalmente focando nas suas individualidades, né, que é o ponto principal dessa França. A França tem uma individualidade absurda, com Dembélé, Olise, Mbappé, mesmo com a eliminação hoje, não apaga a Copa surreal que esses três caras fizeram, mano. É absurda a Copa que esses caras fizeram. Então, assim, mesmo com a derrota hoje, da forma que foi, com o domínio da Espanha, com a Espanha sendo extremamente superior e a França não conseguindo criar oportunidades claras de gol, foram, como eu disse anteriormente, né, finalizar no gol só perto dos acréscimos finais da partida, não dá para pagar a Copa que esses caras fizeram. Então, a gente precisa ser realista. Né? A Copa da França foi superior, mas a melhor seleção do planeta Terra durante os últimos 4 anos foi a seleção de Luis de la Fuente. Uma seleção que, assim, como eu disse, joga de todas as maneiras possíveis, que tem uma geração muito boa, mas não tão forte como a da França, por exemplo. Porém, joga um futebol extremamente compacto, coeso, não rifa a bola. É um jogo, cara, assim, um espetáculo. A saída de bola da Espanha hoje, ela me deixou encantado, cara. É uma loucura o que esses caras fazem na saída de bola. Seleção francesa que tem 3 atacantes muito rápidos, né? Eu citei aqui Olise, Mbappé, Dembélé, tinha o Barcola, depois entrou o Doué. E a seleção espanhola aqui, ó. Toquezinho, toquezinho, toquezinho. A hora que você via, já tava no Dani Olmo ligando o contra-ataque lá pra frente. Ainda teve o gol anulado do Yamal, que poderia ter sido 3-0.
poderia ter sido 3-0, um golaço do Lamine Yamal, inclusive, só que ele tava em condição irregular. Então assim, cara, uma doideira. A gente pode dizer que no momento em que o Digne fez o pênalti, né, com 19 minutos do primeiro tempo, o jogo era mais equilibrado, a França já tinha conseguido ligar um contra-ataque, a Espanha tinha chegado uma vez só e tal, o jogo estava equilibrado, e o Digne pode ter sido aí um vilão do jogo? Pode ter sido, porque o pênalti foi uma cabacice tremenda. Né? Ele faz um pênalti ali bizarro. E vamos ter que ser sinceros, né, gente? A França querer que o Digne seja titular dessa seleção, me desculpe. Eu sei que o Theo Hernandes é muito ofensivo, que ele teria muito mais problemas com o Yamal, mas tecnicamente, cara, o Theo Hernandes é muito superior ao senhor Digne, que fez um pênalti assim, inacreditável. Mas sendo bem sincero, cara, pelo que foi o jogo, pelo que foi mostrado dentro de campo, a França não passaria hoje. Não passaria hoje de forma alguma. Não foi o pênalti que estragou. A realidade é que a Espanha foi muito melhor, mano. A Espanha mostrou um nível de futebol muito superior. Uma coisa de louco. O que foi a partida. Se a gente pegar as estatísticas, por exemplo, aqui, eu citei para vocês, né? A França terminou o jogo com 3 finalizações. No primeiro tempo, nenhuma finalização na direção do alvo, cara. Isso é uma loucura. Tudo bem, a Espanha teve apenas uma finalização no alvo. Só que a Espanha finalizou ao total, sem ser no alvo, 5 vezes e teve 2 chances claras. Né? A França não finalizou nenhuma vez no alvo, teve nenhuma chance clara e teve só 2 finalizações no primeiro tempo inteiro. Tá? No primeiro tempo inteiro, cara. Então, assim, uma loucura. E no segundo tempo, né, tudo bem, a Espanha finalizou apenas uma vez no alvo, porém finalizou outras 5 vezes. Finalizou 5 vezes ao todo, uma no alvo, ou seja, finalizou outras 4 vezes. A França finalizou 8, porém só 3 no alvo. E não foram milagres do Unai Simon. Nada, foram defesas tranquilas. O chute do Dembélé no finzinho do jogo, o Unai Simon agarrou. Então assim, uma doideira completa o que foi a partida de hoje. A equipe espanhola foi muito superior à equipe francesa. E aquilo que eu disse lá no início do vídeo, o coletivo superou o individual. Dessa vez, não deu para as individualidades. O Mbappé ficou sumido o jogo todo, o Olise fez um jogo muito ruim, inclusive já tá ganhando fama de pipoqueiro, né? Porque na semifinal da última Champions também ficou muito sumido, e aí já ganhou um pouquinho dessa fama, e hoje fez uma semifinal muito fraca. A Copa total do Olise era um absurdo. O Olise fez uma Copa surreal. Mas hoje, em si, muito abaixo, até então que ele foi substituído, né? Na maioria dos jogos ele não saía Mbappé, saía Dembélé, e ele ficava em campo por ser esse meia do time, né? Porque o Cherki também tá passando por um momento difícil e tal, pelo que eu consegui entender, né? O Cherki, ele tá um pouco desconexo, inclusive quando ele entra, ele comete alguns erros e tal, demora demais para soltar a bola e tudo mais, mas hoje ele entrou em campo porque o Olise fez uma semifinal horrorosa, né? E muito por conta de uma Espanha surreal e de uma partida insana do Rodri, do Fabián Ruiz. Esses dois, que eles fizeram, eles botaram a semifinal no bolso. No bolso. Eles controlaram o jogo no meio de campo. O Rodri, gente, é aquela coisa. Quando a gente criticou a bola de ouro pro Rodri, não era porque o Rodri é um péssimo jogador. Não era porque o Rodri nunca merecia ganhar uma bola de ouro. Era por conta das circunstâncias de um Vinícius Júnior campeão da Champions, com uma temporada com mais de 20 gols e mais de 20 assistências. Então, assim, coisa. Não é porque o Rodri era péssimo, porque o Rodri era ruim. Não, isso nunca foi colocado em pauta. Tá? Isso nunca foi colocado em pauta. O Rodri sempre foi um jogadoraço. Porém, prêmio individual é temporada. E naquela temporada não tinha como você tirar esse prêmio individual do Vinícius Júnior. Por isso era a indignação. Porque o Rodri ter uma bola de ouro não é um absurdo. Porque ele é um jogadoraço. Ele é um jogadoraço. Cara, ele dá cada passe de primeira. Surreal, mano. Bola vem nele, ele pifa. Bola vem nele, ele pifa. Bola vem nele, ele pifa. E não é passe, mano. O Rodri não erra passe. Eu vou até pegar aqui a informação dele no jogo. O Rodri, ele teve... deixa eu pegar aqui certinho. Ele deu 67 passes no jogo. Ele acertou 58.
ou seja, teve 87% de precisão, tá? No terço final, o Rodri deu 5 passes no total, ele acertou 3 dos 5. Então assim, cara, é uma loucura o que o Rodri joga de bola. A gente vai pro Fabian Ruiz, que pra mim foram os 2 melhores em campo, também tem que citar o Cucurella, a gente vai nele. O Fabian Ruiz simplesmente deu 2 passes decisivos. No terço final, o Fabian Ruiz deu 17 passes ao todo e acertou 12, 71% de aproveitamento. Ele deu 66 passes na partida, 56 certos, ou seja, 85% de aproveitamento. A Espanha, perdão, teve 2 meio-campistas acertando mais de 85% dos passes no jogo. Isso é uma loucura. São 2, assim, maestros nesse meio de campo. É uma doideira, mano, o que esses caras jogam de bola. E o segundo gol da Espanha é o tic-tac na sua essência, né? Os caras entraram tabelando na zaga da seleção francesa. Então, assim, gente, que jogo da seleção espanhola. A gente pode dizer aqui que o trio fantástico da seleção francesa foi mal, mas a gente tem que entender por que eles foram mal. Né? Porque do outro lado tem uma seleção extremamente bem postada e que sabe o que vai fazer com a bola e também sem a bola. E é o que eu disse anteriormente. Hoje foi premiada a seleção que jogou melhor durante todo o ciclo. Não dá pra gente dizer que a França jogou melhor durante todo o ciclo. É o que eu disse. A Copa da França é superior. Mas o ciclo, se a gente pegar os 4 anos, a Espanha é muito melhor. A Espanha eliminou a França, inclusive, na Eurocopa de 2024, onde ela terminou campeã. Na Nations League, também eliminou essa França e teve um momento que o jogo estava 5-1 para a Espanha. O jogo terminou 5-4, mas teve um momento que estava 5-1. Inclusive o Lamine Yamal postou, né, essa foto provocando os franceses antes, inclusive, do jogo começar. O Yamal que estava provocando os caras fazia um bom tempo, né, e a provocação, querendo ou não, rendeu provavelmente boas risadas ao Lamine Yamal depois dessa desclassificação francesa. E agora numa Copa do Mundo. Então, assim, no confronto direto, essa Espanha cacetou a França em todas as partes do ciclo. Então, a tendência era que a França passasse pela Copa que fez. Mas se a gente pegasse o retrospecto, a tendência era o que aconteceu. A Espanha passar e certamente, né, eu até imaginava ter uma dificuldade a mais. Eu acho que o mais surpreendente foi que a Espanha passou assim tranquilo, sem muitas dificuldades, né? Aí agora a Espanha tá lá, né, esperando o seu adversário para o dia 19. Como eu disse, ela chega amplamente favorita. Eu já tinha adiantado isso no vídeo anterior, né, falando que provavelmente o campeão sairia desse confronto, ou Espanha ou França seria campeã. Na minha concepção, eu acho que depois do que a Espanha mostrou hoje em campo contra uma forte seleção francesa, a Espanha ela chega com uma moral muito alta, muito alta. Porque do outro lado tem 2 seleções competentes e tal, mas das 4 classificadas, eu disse isso no vídeo anterior, eram as que jogaram pior, tanto a Inglaterra quanto a Argentina. É claro, final é um jogo só, aquela coisa, pressão e tal, mas eu acho que a Espanha tem tudo para se sagrar campeã do mundo pela segunda vez na sua história. E eu acho que o título da Copa vai coroar um ciclo absurdo, né, da seleção francesa como um todo. Eu citei o título da Eurocopa e classificações para cima da França, mas foi um ciclo extremamente vencedor e com um futebol que encantou em boa parte desse ciclo. A Copa da Espanha, ela estava sendo surpreendente de forma negativa, porque a equipe vinha jogando menos do que o esperado. Hoje, ela demonstrou por que ela chegou na Copa como uma das favoritas e sendo, né, uma das melhores ranqueadas no ranking da FIFA. Fez valer esse ranking e eliminou a grande seleção francesa. Pela primeira vez, inclusive, o Mbappé está sendo eliminado de uma Copa do Mundo. Né? Foi campeão na sua primeira aparição em 2018, vice em 2022 fazendo hat-trick na final e agora, pela primeira vez, não vai chegar numa final e vai disputar o terceiro lugar no sábado. Veremos contra quem,
porque amanhã a gente tem também outro jogaço entre Inglaterra e Argentina, um jogo que não envolve apenas futebol, né? Envolve uma rivalidade como um todo de gerações passadas e também, né, por conta da Guerra das Malvinas, né? Inclusive, com a derrota da França hoje, a França não se juntou a Brasil e a Alemanha naquele Olimpo, né, das seleções que chegaram a 3 finais consecutivas, né? Apenas Brasil e Alemanha conquistaram isso, a Alemanha 82, 86 e 90 e Brasil, né, em 94, 98 e 2002. A França, caso classificasse, iria para sua terceira final consecutiva, mas tomou um cacete, uma piaba da seleção espanhola e ficou pelo caminho. E é isso, senhoras e senhores. Não sei se vocês concordam, se vocês discordam de mim. É claro que o campo dos comentários está aí para isso, para você deixar aqui a sua opinião. É claro, com muito respeito, né? Sem perder a cabeça ou algo desse tipo. E também, né, queria agradecer a todos vocês até aqui por estarem acompanhando essa cobertura da Copa do Mundo, né? Tem sido algo extremamente bacana fazer essa cobertura para vocês, dentro das falhas, dos problemas, mas a gente fez uma cobertura muito legal até aqui. Obviamente que eu vou falar também do jogo de Argentina e Inglaterra e também da disputa de terceiro e quarto lugar e o título de provavelmente Espanha, na, no próximo, na próxima segunda-feira. Eu vou ver se eu vou fazer vídeo separado, tá? Da disputa de terceiro e da final. Acho que provavelmente sim, tá? Sejam vídeos separados para não ficar vídeos de 40 minutos. Fechou, família? Só agradece a todos vocês que ficaram até aqui. A gente volta então amanhã para falar de Inglaterra e Argentina e também já dar uma palhinha, né, do que será essa final do dia 19. Valeu! Fui.